Hoje eu vou conversar com a doutora Fernanda Ferrausch, que está à frente da Comissão de Direito Educacional. E em um mundo que vive a pandemia, sofreu grandes alterações, principalmente na parte educacional, que aí tivemos problemas desde a volta às aulas, a uma regulamentação dos valores. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Doutora, prazer tê-la aqui. Prazer foi meu, Sérgio. Então, primeiramente, vamos colocar essa questão das voltas às aulas, tá? Já que nós estamos aqui na pandemia e tudo mais, há regras, né? Sim. Regras de segurança. Como as escolas têm se preparado? Você tem visto como elas estão aceitando? Não é todo mundo que vem, né, para as escolas? Os pais ainda têm receio? Então, o momento para alguns pais, porque aqui na Baixada a gente sabe que teve a influência dos pais, professores, né, com a prefeitura, nós, como é por região, voltam às aulas hoje, né? As particulares, as estaduais e as municipais. Essa volta, ela é necessária, sim, até porque nós estamos, como você falou, Sérgio, numa pandemia e as coisas elas estão voltando gradativamente, tá? Com essa volta da escola, o que acontece? Vão ser feitas, vai ter algumas precauções, né? E é necessário. Agora, o ente público que não cumprir pode ser responsabilizado, né? Porque nós estamos aí numa situação, você olhar na França, voltou em setembro, sim, há uma certa tensão para a volta, porque a França foi bem atingida, Espanha também, sim, e eles estão com medo de uma segunda onda. E aqui houve um platô, né, onde nunca desceu, mas o ente público tem que ter responsabilidades com relação para garantir a segurança dos alunos. Até, né? Exatamente. Inclusive, essa decisão é regional, né? Então, são as cidades, né? A prefeitura é que vai autorizar ou não a volta às aulas, tá? E uma coisa muito boa, Sérgio, é que é gradativo, respeitando todos os protocolos, né? Sanitários e e a opção, né? É a opção. Na realidade, se você tem um filho, você vai ter a opção da volta presencial ou a forma remota, como está sendo hoje. Não há um consenso ainda, né, com relação aos pais e o dever do Estado é seguir as regulamentações da OMS e naturalmente, essa volta tem que ser gradativa para que não possa ter sei lá, ali as crianças ficarem doentes e também não tenha o Estado ser responsabilizado. Sim, e o nosso posicionamento hoje, né, a maior importância que a gente tem que dar é o foco, são vidas, né? Porque quando a gente fala em jovens que estão voltando, né, jovens e adolescentes, nós também temos que nos preocupar com os professores, né? Porque deve ter nas instituições educacionais essa parte de grupo de risco, né? Então, os professores que forem de grupo de risco, provavelmente eles vão estar afastados também. Tem que ficar afastado e seguir remotamente, sim, né? É uma situação peculiar que a humanidade está passando e, na verdade, em razão disso, mas há um costume, nós estamos aí vivendo 6 meses, as pessoas se acostumaram com a pandemia, mas essa volta realmente tem que ser bem estudada para não ter maiores complicações, né? Porque ainda não há vacina. Não há vacina, mas eu acredito que o fato de ser opcional, tá? E estar na mão da pessoa responsável ao jovem, porque a gente não pode esquecer que alguns jovens são cuidados pelos avós. Sim. E esses que são cuidados pelos avós não vai ter autorização deles para retornar tá? Para retornar para a escola, para o presencial. Então vai continuar no online, que a maioria, já se acostumaram. Uma situação realmente bem diferente do que... É personalíssimo, né? Para cada um é uma situação diferente, né? Cada um reage, alunos reagem diferentes, mas há uma necessidade que pais precisam voltar a trabalhar,
uns nunca deixaram, mas as crianças estavam em casa, quer dizer, desregulamentou, a pandemia desregulamentou toda a vida das famílias, né? Sim, então sim. Mas eu acho que essa volta gradativa é importante, até para a sanidade das pessoas, dos alunos, sim, e tudo mais. Inclusive, Sérgio, não querendo te cortar, foi feito algumas pesquisas referente aos jovens e às crianças, né? E a maioria sentem-se emocionalmente abalados, super assim, realmente assim, querendo a volta também. Por isso, é aquilo que você falou, vai agregar muito essa volta, como fala, gradativa, com muito cuidado, com todos os protocolos sendo cumpridos. Sim. Isso é muito importante. Avançando um pouco, eu queria tocar um assunto que está gerando polêmica desde o início da pandemia, desde abril mais ou menos, quando a gente março fechou, mas em abril começou, são a questão das negociações, das mensalidades. A gente tem os dois lados, tem o lado do ensino, estou dizendo no campo privado, sim, no campo privado, lógico, mas tem o lado do ensino, que despende, paga salário do professor, às vezes aluguel, despende ali uma estrutura toda, e nós temos o lado do aluno. Uhum. E aí, o que você tem visto, essa questão com relação às negociações, como as escolas estão suportando, os pais? Sérgio, sempre coloco, inclusive alguns clientes que foram me procurar no nosso escritório, usar o bom senso, sempre, tá? A maioria das instituições educacionais, elas repassaram, sim, inclusive pouca redução, tá? Na mensalidade, mas teve esse repasse, sim. Sim. Mas você anotou algum acúmulo de ações desse tempo, por exemplo, que os clientes que vieram acabaram ingressando no posto? Não, no nosso escritório, nós conseguimos ligar para a instituição educacional e fazer um acordo. A maioria, inclusive aqueles alunos que ficaram inadimplentes. Então, foram bem acolhidos pelas instituições educacionais. Isso é importante. É que, na verdade, também, dependendo da idade, né, pelo que eu pude observar, há um desligamento da criança da escola para depois, sim, quer dizer, isso tudo também afeta a receita da escola, quer dizer, provoca um desequilíbrio por completo, né? Um desequilíbrio financeiro, inclusive. Mas se há esse consenso, é importante, sim, para que não haja enxurrada de ações, né, no judiciário. Isso é verdade. Mas, enfim, eu acho que a gente estamos entrando num ponto aí de equilíbrio, né? Tá. Essa volta gradativa, algumas escolas particulares estão retomando, né? Isso, particulares, isso mesmo. Então, acredito que a gente vai chegar daqui a pouco Eu acho que no ano que vem uma volta... Isso, inclusive, agora, Sérgio, gradativo, mais ou menos um percentual de 20% a 35%. Isso quer dizer que você consegue manter numa sala de aula 6 alunos a 10 alunos. Então, não vai ser a volta, né, de 100% daquela loucura de uma escola, de um ensino. Não, é muito gradativo. Muito aos poucos. E isso, como eu falei, o principal é a opção. Ninguém vai tomar prejuízo se não quiser que o filho não volte para as aulas presenciais. E vai ter todo o suporte online em casa. São dois temas importantes, a volta hoje das escolas, algumas particulares e a escola pública, seja estadual e municipal. Sim. Essa volta é importante, respeitando todos os protocolos de segurança e essas questões também das negociações. Mas agora surge uma outra questão também, uma indagação com relação à questão do MEC, ao vestibular, né, que sim, agora chama o Enem, né? O Enem, como que será? Isso vai ser afetado muitos alunos? Vai ter o Enem esse ano ou não vai ter? Como que vai ser? Olha, Sérgio, esse ano, nesses 6 meses, né, de pandemia, eu acho que todos os setores perderam, de uma certa forma, né? Então, isso vai afetar, já está afetando, né? Então, assim, por isso que eu volto a dizer, por mais que seja árduo a gente aceitar, né? A gente aceitar e falar, nossa, já é outubro, por que vai voltar agora as aulas? Mas
tem que voltar. Sim. Essa retomada, ela tem que ser feita com todos os cuidados, todos. Nunca esquecendo que o que prevalece, além da educação, a saúde e depois vem a educação. Então isso mais afetou. É que o intuito sempre da OAB é a proteção à sociedade, isso engloba esse direito, o direito educacional, o direito à educação, que é protegido, não só constitucionalmente, mas aqui a OAB à sua frente, sempre é vanguarda com relação a isso, está sempre protegendo a quem seja o estudante, ou a gente aqui no caso mais estudante de direito, mas de uma maneira global para proteger a sociedade. Isso mesmo. Então, a gente acredita que a coisa vai voltando, né? Vai voltando e eu acho que todos torcem por isso, né? Mas a parte de ensino, né? Eu teria que ter um ponto. E esse chegou o momento para a gente se adequar nessa outra realidade, que hoje o que a gente vive é uma outra realidade, que a gente tem que saber viver, né? E ir para frente. Eu queria depois a doutora deixasse um recado com relação ao telespectador que é estudante, que está com dificuldade junto à instituição de ensino, para que ele procure um advogado, né? Sim, que procure um advogado, mas antes de procurar um advogado, tentar verificar, entrar num bom senso com a instituição de ensino, verificar as possibilidades, se está com algum problema de pagamento, porque perdeu o emprego, não está conseguindo pagar, tentar entrar num bom senso, de uma forma consensual, extrajudicial. Realmente, se não conseguir e está no seu direito, é sempre bom procurar um advogado. Eu conversei com a doutora Fernanda, aqui o prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada.